Saúdo a todos os irmãos e irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje gostaria de passar uma mensagem para vocês a respeito do amor, porque eu acho que eu não posso dizer que este é um assunto, um tema que está sendo esquecido na Igreja de Jesus ultimamente. Porque a Igreja Universal de Jesus, eu acho que os verdadeiros convertidos em Cristo Jesus, eles têm sim um amor dentro deles. Alguns deixaram ele ficar um pouco apagado, outros têm eles muito evidente. Mas eu acho que o principal motivo para eu passar essa mensagem para vocês aqui é para aqueles que são totalmente desligados a respeito do amor e de como que isso é a maior essência de que nós cristãos devemos ter em nossa comunhão, em nossa vida cristã, o amor. Por isso essa mensagem de hoje. Então vamos lá, eu peço para que quem puder abrir a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Quem não puder, tudo bem, eu vou ler aqui e vai entender da mesma maneira. Então tá, Lucas capítulo 10, versículo 27, vou ler. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. O amor, ele é a apologética final. Ele é o último argumento, a nossa próxima, o nosso último argumento para evidenciar de que a nossa fé, ela é verdadeira e ela é lógica. O amor, ele é a apologética final, o argumento irresistível. Como que alguém vai virar para alguma outra pessoa que evidentemente, claramente ama ao teu próximo e diz, tem um amor em si, que claramente tem um amor em si, vai dizer que a fé daquela pessoa é falsa ou que naquilo que aquela pessoa acredita é falso, não existe. Para uma pessoa ela pode até fazer isso, mas ela vai estar enganando a ela mesma. Aí você fala, então quando as pessoas viram para um cristão e diz isso, elas estão enganando elas mesmas? Não, nem sempre. Porque algumas pessoas estão com o amor tão apagado, tão ofuscado dentro de si, que isso não aparece. E muitas vezes vamos ser perseguidos pelo amor. Mesmo a pessoa sabendo que aquilo que estamos seguindo é verdadeiro, vamos ser perseguidos mesmo assim, em nome de Cristo. E às vezes as pessoas falam, eu estou sendo perseguido por causa de Cristo Jesus, por causa do amor. Mas é mentira. Essa pessoa está sendo perseguida, às vezes, por causa da teologia da prosperidade, por exemplo, por causa da ganância dela. Às vezes ela está sendo perseguida por causa disso. Ou às vezes por causa de seu legalismo judaizante, que ela acaba dizendo coisas que fazem as outras pessoas ficarem chocadas e falarem, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, não, os ateus vão provavelmente olhar e vão falar, aquilo é a coisa mais falsa que eu já vi. Aí às vezes são perseguidos por causa disso, mas não por causa do amor a Cristo, não por causa do amor, não por causa do Deus que é amor, entende? O amor, ele é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus e ao próximo é o maior de todos os mandamentos. Porque quem quer seguir a lei, essa pessoa ela precisa ter o amor em mente. Se ela não seguir a lei com o objetivo de amar a Deus acima de todas as coisas, com o objetivo de amar ao próximo como a si mesmo, com o amor em mente, essa pessoa ela vai cair em um legalismo.
ela não vai conseguir seguir a lei. Porque por mais que ela diga que ela está guardando o sábado, não está furtando, não está roubando, não está adulterando, ela não está amando. E se ela não ama, ela quebra todos os mandamentos, ela não guarda a lei, ela é um legalista. Ela está no legalismo. Não tem como guardar a lei sem ter o amor em mente. Não tem como. E eu tenho uma dificuldade enorme de falar sobre amor. Não porque eu não goste do tema, mas é porque ele, em geral, ele é pensado, ele é falado a partir de perspectivas tão esquisitas, sabe? Que me constrange profundamente de falar a respeito. Com aquele discurso hipócrita, fantasioso, romântico da religião, de gente que às vezes chega e diz que porque tem esse momento de sensação, de vontade pessoal, e acaba jogando essas coisas fascinantes sobre as pessoas em volta para aquela vida medíocre, vazia, aquela vida mesquinha de cada vez que a gente vira a página do calendário. Por esse motivo me fica sempre esse constrangimento quando eu falo a respeito desse tema. Mas eu queria que vocês esquecessem todas essas perspectivas de amor em geral que são passadas e que significam pouca coisa, significam quase nada, na verdade, eu diria, e pensasse em amor conforme a descrição simples, clara e objetiva que a palavra de Deus faz, carregando essa palavra de conteúdos que são absolutamente visível e palpável. Se a gente perguntasse, por exemplo, a João, que é um apóstolo que ele fala bastante sobre amor, inclusive antes, eu gostaria de ler 1 João e capítulo... Vou pegar minha Bíblia. Gostaria de ler com vocês 1 João capítulo 4, versículo 16. Quem não puder abrir a Bíblia aí, tudo bem, eu leio aqui, tá? Vou ler. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Amém. Se a gente perguntasse então para João, o apóstolo que mais falou de amor, que foi que escreveu essa epístola, né? Se a gente perguntasse para ele, o que você quer falar por amor? O que você quer dizer acerca disso? E entre as muitas coisas que ele talvez o dissesse, possivelmente ele afirmasse duas com muita simplicidade. E ele diria: quando eu estou falando de amor, eu estou falando daquela capacidade de entrar no outro, ver a vida a partir do outro, como fosse desencarnar, e não só se desencarnar, mas você se despersonificar-se por um pouco e você se repersonificar-se no outro. E aí você ver a vida a partir dele, você sentir o cheiro dele, como é que é carregar o corpo dele, como é que é interpretar a vida com a história
dele ver a partir daí. Depois que você conseguir esse olhar, essa percepção, esse sentir, pode sair e olhar para ele. Porque, olha, eu duvido que você vai conseguir olhar para ele como se ele fosse uma coisa, como se ele fosse um objeto, um número ou uma estatística. Eu duvido. Segunda coisa que talvez João ele nos dissesse à luz de tudo que ele fala ali, é que se você quiser saber o que é amor, você precisa ter no coração aquela possibilidade, aquela disposição de querer pelo outro o melhor que você quer para você mesmo. Quem é capaz de olhar para o outro e dizer: puxa, eu queria que ele tivesse o melhor que eu quero ter. Se você é capaz de dizer isso, aí você não precisa falar de amor, porque isso é amor. Você não precisa fazer discurso a respeito, porque essa é a verdade. Você não precisa romantizar isso, porque de fato, o resumo de tudo que Jesus disse é isso. Aquilo que vocês querem que os homens os façam, fazei vós a eles. Ou o bem que vocês querem para vocês, queiram com toda intensidade para o outro. E o resto é absolutamente secundário e dispensável. Agora, o que eu acho fantástico nisso tudo é que a pessoa que nos fala isso, ele é um homem muito simples. Ele, lá da Galileia, vivia ali à beira de um lago de 12 quilômetros por 20, pescando. Não foi a uma faculdade. Ele não visitou os centros de reflexão filosófica grega. Não foi a nenhuma central de esoterismo universal. Não fez nada disso. Ele simplesmente conheceu alguém. Ele conheceu Jesus. E quando Jesus entrou na vida daquele homem, daquele pescador, a existência dele vai virando ao contrário, vai se expondo às interioridades dele, vem para fora, e as coisas que até então eram vistas como prioridades vão ganhando um papel extremamente secundário. Os olhos dele se abrem, a vida se recolore e ele começa a interpretar de modo totalmente diferente, porque ele encontrou Deus que é amor, o Senhor Jesus. E aí a gente fica pensando naquilo que hoje se descreve, se define em volta de nós como sendo os sentimentos do alto astral, e perguntamos se ele tem alguma coisa a ver com essas definições bíblicas de amor praticamente divino. E não tem. Eles estão falando apenas de energias positivas e negativas. Mas ninguém está falando de amor. Porque amor é pessoal demais. Energia é um negócio frio. Se você a usar positivamente, vai fazer bem. Se usar negativamente, vai fazer mal. Mas é uma coisa despersonificada, que não carrega nenhuma carga de encontro, de olho no olho, de chegada, de abraço. É só positivo ou negativo. Para mim, a palavra de Deus diz que a maior de todas as positividades é amor. Maior de todas as positividades. E a pior de
todas as negatividades é ódio. Diz que Deus é amor e diz que o diabo é homicida. E diz para você fazer uma decisão que tem a ver com a escolha profundamente pessoal de como é que você vai viver a vida. Não recebendo energias de pedras ou de montanhas ou de astros, mas recebendo isso do Criador de tudo, que existe não como uma energia positiva, mas que é amor, porque Deus é amor. Aí a gente chega para João e pergunta a ele: João, simplifica essa coisa toda de amor pra gente, do que você tá falando, quais são as grandes marcas desse amor, acerca do qual você fala com tanta insistência. E ele diz que a primeira marca desse amor sobre o qual ele está falando, que é de Deus, é que ele materializa o bem. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui em 1 João, capítulo 3, e no verso 17 e 18. 1 João, capítulo 3, verso 17 e 18. Quem não puder abrir, tudo bem, eu vou ler, tá? Verso 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém. O que é esmagador sobre esse pescador que virou apóstolo é essa praticidade tremenda dele. Ele diz: olha, se você tem o outro, não tem, você vê que ele não tem e que precisa, e você não faz absolutamente nada a respeito, pode parar de falar de amor de Deus, porque o amor de Deus não está em ti. Agora, se você tem, o outro não tem, você o vê, sabe que ele existe e existe sem ter. E se o amor de Deus está em ti, o amor de Deus materializa algum bem. Não só verbaliza essa logorreia fraterna, às vezes nem fala muito, mas faz algo. Não discursa muito, mas realiza. Então, não amemos só de palavra, mas de fato e de verdade. Segunda coisa que ele diz sobre esse amor é que ele é a expressão mais madura da fé. Vou pedir para abrirmos no capítulo 5 e versículo 3. Vou ler aqui para vocês, é rapidinho, ó. Versículo 3 aqui. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Eu acho extraordinário, porque João diz que a questão toda da fé não tem a ver com decoreba de um monte de doutrinas. Ele diz: você ama a Deus, o amor também não só materializa o bem, mas ele materializa a obediência. Ele induz você à harmonia, à coerência com a vontade de Deus. O amor chama, desafia você todo dia para conformar sua vida com a vontade revelada, explicitada de Deus. E às vezes não é nem só com a vontade revelada, explicitada. Às vezes é com intuição sobre como é que Deus é e como é e quem Ele é em relação àquilo.
o amor faz uma leitura mais profunda da Escritura. Não lê só o que está escrito, lê o que está escrito para dentro do que está escrito. Lê não só palavras, lê sentimentos. Intui sobre o caráter de Deus em relação às coisas e à vida. Por isso, o apóstolo João ele diz que a gente deixa em muito para trás essa fase catecúmena preocupada só com doutrina, quando a gente mergulha no amor. Porque o amor ele trata de procurar de modo natural a vontade de Deus. Mergulha nos mandamentos de Deus, não com gemidos, mas com prazer e com alegria, porque os seus mandamentos não são penosos. Quando a gente responde aos mandamentos com essa ternura da criatura que descobriu e que recebeu a revelação de quem é o Criador. Terceira coisa de que ele nos diria sobre os conteúdos deste amor é que ele é a visão que transforma homens em irmãos. Quando a gente é atingido por essa graça que faz amar, aí os homens eles deixam de ser homens e passam a ser irmãos. O que é intensamente é de que há sentimentos humanos que são intrinsecamente humanos, que já transformam o ser coisificado no homem. Quando a gente vê todas as campanhas de solidariedade que apela pelo planeta todo, algumas delas absolutamente antropocêntricas, só centrada no homem, é o homem ajudando o homem, é o homem sendo tocado pelo outro. Isso aí é um avanço, porque na maioria das vezes nem isso há. O homem é visto como um objeto, um usa o forte que abusa do fraco, é o que tem que expropria o que não tem, é o que sabe que manipula o que não sabe. Então aquilo é um avanço, quando aquele que tem se solidariza pelo aquele que não tem. Enfim, então, para finalizar, eu gostaria de terminar orando. Então, se você puder fechar os seus olhos aí, onde que você estiver, para orarmos, ok? Então, vamos lá. Senhor Deus, estou aqui chegando junto com quem estiver ouvindo este sermão no final dessa mensagem. Essa mensagem que eu acho que o Senhor não só tocou no meu coração para passá-la, para falar para os outros, mas também para falar comigo. E eu sei que o Senhor não só falou comigo, mas como falou com muitos outros aqui nessa mensagem. Eu sei que a vontade do Senhor Jesus é que nós sejamos um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Eu sei que o Senhor quer que sejamos um. Que o Senhor não quer que nós fiquemos competindo, tendo ciúmes uns dos outros. Mas devemos preferir em honra uns aos outros. Eu sei que essa é a sua vontade. Então faça que isso seja expandido em nós mesmos, que nós tenhamos isso, que nós sejamos um, que nós não tenhamos um complexo de inferioridade ou de superioridade, não tenhamos nenhum desses dois,
A oração do Senhor Jesus foi para que nós sejamos um. Então, por favor, ajude a sua igreja para que nós sejamos um. Eu sinto que é isso o principal que a igreja precisa ter hoje em dia. É o que mais falta, seja qual denominação for. A Igreja Universal de Deus, os membros que estão espalhados por várias denominações, eu falo dessa Igreja Universal, eu não falo de uma denominação específica. O que precisa é que sejamos um, então nos ajude nisso, ó Deus, que é a sua vontade. Que seja feita a sua vontade, e a Bíblia deixa clara que a sua vontade é que sejamos um. Então, por favor, que sejamos um. Amém.